Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como o nosso irmão falou, meu nome é Sandro Cunha, faço parte do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos. É uma casa que se reúne às sextas-feiras, às 19h e aos domingos, às 9 horas da manhã, lá no bairro do Gardenia Azul, também em Jacarepaguá. A nossa presidente, a dona Zilda, transmite um fraterno abraço para todos os assistidos e trabalhadores da União Espírita José o Carpinteiro. Fomos convidados para falar de um tema muito bom para se conversar, para se debater. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, é o título do capítulo. Nós vamos falar dos itens 8 e 9. São 10 itens, nesse capítulo. Nós vamos falar do 8 e do 9, que é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Aí pedindo licença para nós voltarmos um pouco ao nosso estudo, falar do início do capítulo, senão ele fica meio, o nosso entendimento, para dar uma explanação rápida sobre o fora da caridade não há salvação. Salvação, fora da caridade, fora da igreja e fora da verdade não há salvação. Primeiro vamos falar sobre a salvação, que é um tema que sempre nos convida a uma reflexão mais profunda. Se nós perguntarmos aqui o que é a salvação, o que é a salvação para quem está aqui presente, cada um vai ter a sua opinião. Cada um vai ter o seu entendimento sobre a salvação. E logo no início desse capítulo, o Kardec já traz essa reflexão para nós. Porque ele fala assim, no primeiro item, o que é preciso para ser salvo. Aí ele conta uma passagem do Evangelho de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Depois ele vai fazendo a sua explanação e ele chega num outro trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, 25 a 37. Tudo isso para falar da salvação, E logo depois, ele conta, nesse item 2, ele conta a parábola do bom samaritano. Estamos falando de salvação, estamos falando de caridade, estamos falando da parábola do bom samaritano. O que Jesus, ele quer nos trazer, o que o Kardec também compilou isso para nos trazer, para nos convidar a refletirmos juntos. Aí no item 2, nessa passagem do Evangelho de Lucas, fala assim, tendo um doutor da lei se levantado para tentá-lo, disse-lhe o mestre, o doutor da lei falando para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Jesus, perguntando para ele: o que está escrito na lei? O que nela leis? Aí o doutor da lei falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que o irmão é um samaritano. Vamos ler na íntegra aqui para a gente. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despiram, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se foram, deixando-o quase morto. Em seguida, um sacerdote desceu pelo mesmo caminho e, tendo-o visto, não parou.
Um levita, que vinha também por ali, chegando junto daquele lugar, também foi embora. Mas um samaritano, que viajava, que ia seu caminho tendo visto, foi tocado de compaixão, se aproximou dele, derramou azeite e vinho em suas feridas e lhe fez curativos. E tendo colocado sobre o seu cavalo, levou a uma estelagem e cuidou dele. Ou seja, os doutores da lei, os mais intelectuais, os mais entendidos, passaram e deixaram o irmão caído. O samaritano, que era tido como um povo, né, excluído, porque não se entendiam muito religiosamente com os judeus, né? Eles achavam que, cara, eles contradiziam alguns pontos ali da religião, eles não se entendiam muito e eram tratados como inimigos. Aí é um povo excluído, eram os samaritanos. Então o samaritano foi lá, cuidou do irmão, né, tratou dele, levou para a estelagem, colocou em cima do cavalo, levou lá para a hospedaria, né? É uma estelagem. Ainda falou para o dono da hospedaria, ó, se tiver algum custo aí, pode deixar por minha conta, toma esse dinheiro aqui, se tiver mais algum, deixa aqui, na volta eu vou passar aqui e vou acertar tudo. Ou seja, cuidou do irmão. Esse exemplo, né, essa história que Jesus conta ao doutor da lei, né, é para refletir, para nos convidar a refletir sobre a prática da caridade. Primeiro, que não tem religião, não tem cor, não tem sexo, não tem nada. É fazer ao bem, né, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizessem a nós. É isso que Jesus quer nos convidar para a reflexão. Né? Porque quando tem a máxima fora da igreja não há salvação, ou seja, para ser salvo, eu tenho que estar dentro da igreja. Né? Se for salvo é fazer a caridade, eu só tenho que fazer a caridade quando eu estiver dentro da igreja, quando eu estiver dentro do meu templo religioso que eu escolhi, né? Porque graças a Deus, hoje em dia nós temos a liberdade de escolher. Né? Antigamente era meio na imposição, não tinha muitas opções e era através da imposição. Então, se você não estiver dentro da igreja, você não vai poder ser salvo, você não vai poder praticar a caridade. Não é? Ou seja, fica muito limitado a eu estar dentro da igreja. E o Kardec nos traz, né, o fora da caridade, ou seja, não precisa estar dentro de um templo religioso, como nós já falamos, não precisa, né? Eu escolher a quem eu vou fazer o bem. Ou eu vou escolher o meu próximo. Não, o meu próximo é quem está necessitado, quem está próximo de mim, a mim. Né? Pode ser um familiar, um desconhecido, é o meu próximo, é o meu irmão. Jesus traz esse ensinamento que nós somos filhos de um mesmo Pai, que é o nosso querido Deus, um Deus de amor, Deus de bondade. Não é aquele Deus que antes de Jesus os irmãos conheciam. É aquele Deus, aquele Senhor, Deus da guerra, né? Deus que punia, que julgava. Jesus vem trazendo o ensinamento de um Deus de amor. Né? Ama a Deus de todo o teu coração e com todas as tuas energias. Ama a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é, né, que o Kardec, a espiritualidade, através do Kardec, traz esses ensinamentos, mandam as mensagens, né, aos espíritos que participaram ali da codificação, que Deus é a nossa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa é a definição de Deus para a doutrina espírita. Para nós espíritas, né, que acreditamos, estamos aqui dentro de uma casa espírita e fazemos os nossos estudos, as nossas reflexões, procuramos seguir, né, a nossa doutrina espírita. O que nós aprendemos é sob a luz da doutrina espírita. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E essa explanação, né, esse conceito de que fora da igreja não há salvação, então quem estava fora não era salvo. Né?
e, como diziam antigamente, iam queimar no fogo do inferno. Tem um trecho nesse livro que nós achamos ali na biblioteca. A minha esposa achou lá, me deu de presente. Ela pegou para ela, né, seu Vicente? Mas o que é meu, ela fala que o que é dela, o que é meu é dela, e o que é dela é meu também, né? Nesse livro ele fala assim, ó. Deixa eu ver aqui que eu marquei. Fora da caridade não há salvação. As religiões cristãs tradicionais, em sua época, diziam, e ainda hoje, em suas diferentes vertentes, dizem que fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Isto é, daquela igreja em particular e da verdade que ela pregava. Da igreja em particular e da verdade que a igreja pregava. Cada uma se colocava, e ainda se coloca, em pleno terceiro milênio, como o único caminho para se obter a verdade e a salvação, com exclusão de todas as outras. Então, era um processo, e até hoje ainda é, mais religioso, né, do que o processo da salvação, de fazer a caridade. Então, cada denominação, né, religiosa acha que é a dona da verdade, vamos chamar assim. Então, o católico acha que é de um jeito, o protestante acha que é do outro, o batista acha que é do outro, a doutrina espírita traz essa vertente da caridade, de que fora da caridade não há salvação, então abre o leque e tira, né, aquela limitação do templo religioso, incluindo a todos. Porque eu posso estar fora da casa espírita praticando bem. Eu posso estar fora da igreja fazendo bem. Fazendo o que foi recomendado por Jesus, foi ensinado por Jesus. Então, a doutrina ela traz essa reflexão. Kardec e a espiritualidade, através do Kardec, nos convida a refletirmos desse jeito. Que todos nós somos filhos do mesmo Pai, ou seja, somos irmãos. É o amor fraterno, ou o amor fraternal. É o amor entre irmãos. Então, nesse exemplo que Jesus deu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, da parábola do bom samaritano, é a igualdade. Sem distinção de raças, de fronteiras, de sexo, de cor. É a igualdade, é olhar para o irmão que está necessitado, né? A pessoa que está necessitada, e enxergar o irmão, enxergar o seu próximo, sem distinção. A parábola do samaritano é o exemplo que Jesus deu, que tão bem se encaixa, né, nesse tema que nós estamos falando. Outra curiosidade que nós fomos buscar nas pesquisas, o termo igreja. Fora da igreja não há salvação, né? Vamos voltar um pouquinho. Igreja é fundamentalmente a reunião, uma assembleia ou comunidade de fiéis cristãos unidos pela fé em Jesus Cristo, originada do grego eclesia, que significa uma convocação. Não se limita a um prédio físico, mas representa o corpo místico de Jesus Cristo, né? Para os católicos, a igreja é o corpo físico de Jesus. Pode se referir à igreja universal, né? Como todos os cristãos, a um local ou a instituição específica. Isso é a igreja. A verdade, propriedade de estar conforme os atos, os fatos ou a realidade. E a salvação? A salvação é a libertação de uma condição indesejável, geralmente espiritual, significando o resgate do pecado e suas consequências. Isso era o que nós tínhamos de informação, né? Já um pouquinho lá para trás. Então, você não precisa puxar a linha do tempo muito lá para trás, não. Né? Na nossa infância, nós tínhamos, né? Nós fomos educados sob o conceito do catolicismo, né? Que era a Igreja Católica, ela tinha, hoje em dia, menos, mas ela tinha uma influência maior até na nossa educação. Tínhamos muitos colégios, né? Quem coordenavam eram os padres, eram as freiras. Né? Então, essa influência na nossa educação nos trouxe esse conceito do catolicismo para a nossa formação. Então, esses conceitos aqui, ele nos traz a reflexão de que não precisa que a doutrina espírita traz para nós eu estar dentro de um templo religioso.
não preciso estar dentro de uma congregação. Eu posso fazer a minha caridade tranquilamente, estando fora desses templos. É bom eu estar dentro de um templo religioso? Qualquer um é bom. Por quê? Porque vai exercitar na minha fé, vai me dar a base que eu preciso para poder, né, seguir a minha caminhada. Isso é ruim? Não. Qualquer denominação, aquilo que Jesus fala, todos os caminhos levam ao Pai. Então, é uma reflexão, é um conceito que o Kardec se preocupou em trazer para nós termos a noção de que o templo não é um templo físico, é o templo espiritual. A igreja, o templo, está dentro de nós. Então eu posso estar dentro, né, fazer uma introspecção e externar, né, com o amor, com os sentimentos, com os bons pensamentos envolvidos, levar a caridade a quem estiver necessitado, inclusive a nós mesmos. Né? Que o Emmanuel fala isso no livro Fonte Viva, da caridade essencial. Tem a caridade material, a moral, o espiritual, e tem a essencial. É nós sermos caridosos conosco. Né? A Joana de Ângeles também fala muito isso, para nós não ficarmos, né, nos cobrando por algo que nós não podemos fazer. Temos que ter o entendimento das nossas limitações, né? E não ficarmos nos autopunindo, né? Nos martirizando, né? Aquilo, eu não consigo. Não, calma. Não está ao nosso alcance, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos ver o que é possível fazer, o que não é, não ficar, né, colocando aquelas emoções numa carga excessiva sobre nós mesmos. Isso também é importante. Né? Mas voltando por fora da igreja não há salvação, esse irmão aqui, ó, que é o Alírio de Cerqueira Filho, ele resumiu bem aqui, ele fez um resumo aqui para nós de que era a verdade fora da igreja e fora da verdade. Era a verdade que cada um prega, é a verdade que cada um acha que é a sua verdade, não é a verdade coletiva. Né? E se nós repararmos nos ensinamentos de Jesus, nas passagens do seu evangelho, quando Jesus curava, né, ele não se vanglorizava, eu curei. Né? O que ele falava? A tua fé te curou. A tua fé é particular de cada um. Cada um tem a sua fé, né, na crença que resolve seguir, né, na linha religiosa que procura seguir. E Jesus fala, é a tua fé. Né? E ele também nos traz um ensinamento que ele fala, e o Kardec traz esse tema aqui para nós também no capítulo 2, e Jesus fala que não veio destruir a lei, não veio mudar nada. O que tem, né, ele vai ajudar a cumprir. Ou seja, as suas reflexões religiosas, o que tinha na época, né, as informações que já tinham chegado através dos profetas, né, Moisés foi um dele que deixou lá os 10 mandamentos. Então Jesus vem sintetizar, ele vem nos auxiliar a cumprir essas leis já existentes. Então, quando ele pega os 10 mandamentos, se transforma em um, ama a Deus, né, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo, ele sintetiza, ele facilita o nosso entendimento. Para quê? Para agrupar, né, para convidar, para agregar mais irmãos, para igualar o conhecimento. Jesus ele não escolhia, né, por classe social. Ele não enxergava os irmãos, ele não nos via pela classe social, rico, pobre, né? Naquela época era só rico e pobre, não tinha classe média, classe A, classe B, classe C. Eram os que tinham e eram os que não tinham. E os que não tinham eram discriminados. Né? Muitos irmãos não tinham acesso aos templos religiosos, só os doutores da lei.
Então, Jesus vem igualando todo mundo. Jesus sentava à mesa com todos, né? Com os doutores da lei, como teve essa passagem aqui, com os menos favorecidos da época, com os pobres, né? Com os seus discípulos, que não foram irmãos que tinham situações financeiras, né, altas, eram pescadores, eram semeadores. Então, Jesus ele vem igualando essa classe sem descrição de religião. Ele não perguntava qual era a sua religião, qual era a sua classe social, não. Ele convidava, como até hoje ele nos convida, a segui-lo. Né? Quem quiser seguir-me, carregue a sua cruz. Né? Carregue a sua cruz e siga-me. O que é o carregue a sua cruz? Né? Ele também ele convidou, mas ele não falou que ia carregar a nossa cruz. Carrega a sua cruz. Vem com seus problemas, suas dores, suas aflições. Vem e comigo o jugo é suave e o fardo é leve. Ou seja, Jesus nos convida o tempo inteiro para segui-lo, né? Não prometendo ouro nem prata, né? Mas a vida eterna, que logo em seguida nós, através da doutrina espírita, né, acreditamos que essa vida eterna, que essa salvação que nós procuramos tanto lá atrás, hoje em dia nós temos um outro ponto de vista. Capítulo 2 também do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. Nós enxergamos hoje em dia essa salvação pelo ponto de vista da doutrina espírita, pelo ponto de vista espiritual, aquele que os nossos olhos não enxergam, os nossos olhos materiais não enxergam e nossos ouvidos não ouvem. Mas os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, eles estão, né, totalmente antenados, totalmente conectados com o mundo espiritual. Então, esse ponto de vista que Jesus nos convida, né, através da doutrina espírita, que segundo o Evangelho de João, né, é a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, é a doutrina espírita. O Emmanuel também fala isso lá no livro Consolador. Então, Jesus vem nos mostrando que há uma salvação que depende de nós, da nossa atitude. Nós não vamos dormir hoje e acordar amanhã já totalmente prontos, né? Espíritos puros, superiores. Não. Existe uma caminhada a percorrer. Não depende de igreja, não depende, né, de religião, não depende de ninguém. Depende de quem? De nós. Essa é a reflexão que Jesus nos faz e que a doutrina espírita nos convida a refletir. Porque depende de nós termos as oportunidades que a misericórdia divina nos permite através das encarnações de ir pagando os nossos débitos que nós mesmos contraímos lá atrás. As nossas aflições de hoje, muitas delas, a grande maioria, não foram contraídas nesta encarnação, porque essa não é a nossa primeira e nem será a nossa última encarnação. Então, os débitos que eu estou quitando hoje, muitos deles foram frutos lá de trás. Causas anteriores das minhas aflições, as causas atuais e a justiça divina, né, comandando isso tudo através da encarnação. Então, nós somos totalmente agraciados com a misericórdia divina só pelo fato de nós estarmos aqui hoje encarnados, tendo a oportunidade de quitar os nossos débitos. Como? Através da nossa encarnação, procurando a nossa salvação. E está aqui. O que precisa para eu ser salvo? O que é preciso para ser salvo? Lá no item 1 desse estudo de hoje, e já vem, e lá no 3, Kardec fala assim, ó, sobre essas passagens que Jesus fala, né? Que ele comenta, que ele traz nesse capítulo, depois ele comenta. Tem uma reflexão do Kardec no item 3, fala assim, ó. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja,
nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como o caminho da eterna felicidade, da nossa salvação. O caminho da eterna felicidade, qual é? A caridade e a humildade. E ele vai explanando aqui, ó. Depois ele fala do maior mandamento, a necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso, e entra no fora da igreja e no fora da caridade. E ele fala assim, ó, no item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. Olha como é interessante, né? Às vezes a gente vai buscando nas pesquisas, nas literaturas, mas depois a gente sempre volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo. Né? A explicação está lá. O que a gente busca está aqui. É bom que a gente vai buscando, vai tendo conhecimento, né? Vai agrupando tudo, como esse livro que nós achamos aqui na biblioteca, e o estudo fica prazeroso, né? Porque a gente, né, abre um pouco o leque. Mas o Kardec já fala aqui, já dá a resposta de tudo. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação, apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é a fé comum em todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. O que são os dogmas? São os princípios de cada igreja. Então, você vai na igreja católica, tem os seus dogmas. Vai na igreja evangélica, protestante, os centros de Umbanda, espiritualistas, né? Então, todas elas têm ali as suas, né, os seus ritos e os seus dogmas. É, portanto, exclusivista e absoluto. Por que exclusivista? Porque se você não fizer, se você não cumprir aqueles ritos e aqueles dogmas, você está excluído, você está fora, você não será salvo. Né? E ele fala que você vai queimar no fogo do inferno. Então ele fala aqui, ó, em vez de unir os filhos de Deus, ela os divide. No lugar de levá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários de diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam parentes ou amigos neste mundo. Então, muitos conflitos familiares existiam e até hoje ainda existem por conta dessa religião, por conta dessa religiosidade, né, que é levada para fora dos templos religiosos. Então, dentro de um lar, hoje em dia, graças a Deus, na nossa concepção, isso já evoluiu, né, porque é mais amigável. Mas antigamente, né, como diziam nossos avós, o pau quebrava. Então, era um falando do seu jeito, cada um tinha as suas opiniões e o negócio ficava conflitante. Né? Se nós puxarmos a nossa linha do tempo mais para trás, né, antes de Jesus, aí a gente vê que era mais conflitos ainda. Depois de Jesus, continua conflitante. Agora nós chegamos num patamar que ainda conflita, né? Tem países aí que tem a guerra, né? As guerras em nome de Deus, em nome de Alá, eles brigam entre si, eles duelam, né? Eles fazem as guerras santas, que até hoje ainda tem, mas num grau, né, mais suave. Desconhecendo a grande lei da igualdade perante o túmulo, separa-os até no campo santo. A máxima fora da caridade, não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Da liberdade de consciência. Hoje em dia nós temos essa liberdade, né, de pensar, de agir, de escolher. Né? E aqui no Brasil, né, nós somos um país laico onde nós temos a liberdade de culto. Né? Nós não proibimos, nós não impomos. Né? Aqui não é imposto que você vai ter que ser católico, você vai ter que ser espírita, você vai ter que ser protestante. Não.
Aqui nós temos, né, nós somos um país laico onde tem a liberdade de culto, onde nós podemos escolher, cada um com a sua crença, cada um né, com a sua formação religiosa e espiritual, né, dentro das suas escolhas. Aí ele continua aqui, ó, no item 9, aí ele fala do fora da verdade. Falou do fora da igreja e o fora da verdade. Não há salvação, seria o equivalente a fora da igreja. Se a igreja falava que tinha a verdade e que dependia da verdade para ser salvo, né, ou fora da igreja ou fora da verdade, dava no mesmo, que era a verdade absoluta. Eles achavam que tinha verdade. Ó, vamos seguir aqui essa religião, porque aqui é o que Jesus falou, que é o caminho, a verdade e a vida. Né? Mas eles não aceitavam as opiniões contrárias. Havia um certo preconceito com quem pensava diferente. E aí ele continua. Equivale o fora da igreja na salvação e também é exclusivista. Pois não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, a verdade? Quem aqui conhece a verdade absoluta? A verdade absoluta só é conhecida pelos espíritos mais elevados. Né? Aí é outro patamar. Né? Precisamos evoluir na escala espírita. E Kardec está lá no Livro dos Espíritos. Né? Um estudo interessante e que nós deveríamos sempre estar olhando para aquela escala. Porque são 3 grupos, imperfeitos, bons, né? E os puros. É uma pirâmide. Puros, bons e os imperfeitos. Adivinha onde nós estamos? Imperfeitos. Aí dentro dos imperfeitos, calma que ainda não acabou. Dentro dos imperfeitos, nós temos 10 subgrupos. Nós estamos no terceiro. Os imperfeitos têm 10 classificações e nós estamos no terceiro. 3/10. 3/10. Falta muito para a gente? Falta bastante. Mas calma, né? Vamos devagar, porque tem muita lenha ainda para queimar. Né? Tem muita coisa aí, a gente, né? Espíritos imortais que somos, ainda vamos encarnar e desencarnar muitas vezes. Ainda vamos voltar. Só temos que ter a consciência de que nós podemos, né, fazer essa contagem correr um pouco mais rápido. Como? Caridade e humildade. E Jesus nos recomenda. Né? Antigamente nós falávamos que não tinha receita de bolo, hoje nós falamos que tem. Então está aqui, ó, a receita do bolo. O Evangelho de Jesus. Que nós escolhemos ser segundo o Espiritismo. Que vem intitulado aqui, ó, A Moral. Por quê? Porque tem a ver conosco. É um convite a nós. É um convite a nós nos reformarmos. Nós temos uma forma. Né? O que é a reforma? Nós estávamos conversando das obras que nós, né, as casas fazem durante as férias, durante o recesso. Faz obra, faz reforma. Para quê? Para melhor nos acomodar, né? Para nos dar um conforto, para resolver o problema que está acontecendo. Resolver um problema que está acontecendo. E Jesus nos convida, através da doutrina espírita, a nós refletirmos sobre essa reforma. É uma forma que ela tem que ser melhorada. Por isso que ela tem que ser uma reforma. Porque a forma já existe. É o nosso corpinho. Precisamos reformar o nosso espírito. A nossa vida espiritual, a nossa vida moral. Precisamos aprender a não jogar o papel no chão. Precisamos aprender a não avançar o sinal de trânsito. Precisamos aprender a praticar a caridade. Tudo isso vai no nosso cotidiano, na nossa vida. Nós estamos encarnados para progredir na escala. Sair lá do 3/10 e pelo menos para o 4/10. Né? Esse tempo é nosso.
E Deus está no comando. Deus está olhando lá, Deus está nos observando. O que é que nós estamos fazendo hoje para continuarmos progredindo nessa escala espírita? O que é que nós estamos fazendo hoje? Estamos buscando a nossa salvação, a nossa verdade. Por quê? Nós estamos aqui dentro de um templo religioso que nós escolhemos ser através da doutrina espírita. Nós escolhemos, nós temos essa liberdade. Poderia ser na igreja católica, no centro de Umbanda, numa igreja protestante, né? Mas nós escolhemos aqui. Estamos no caminho, estamos caminhando, né? Para ir pelo menos lá para o 4/10, estamos. Ponto positivo para nós. Agora, como é que estamos só através, em que ponto estamos sobre a prática da caridade? Independente se é dentro ou fora da igreja, né? É a parábola do bom samaritano. A nossa meta é nós estarmos no lugar do irmão samaritano, do bom samaritano. Por quê? Não importa quem seja que esteja caído. Se nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Nós devemos ajudar, né? O irmão está precisando de uma comida, de uma roupa, de um dinheiro. Se eu tiver, legal. Né? É a caridade material. E tem outro tipo de caridade, que é a caridade moral. É onde nós podemos levar o nosso ombro amigo, ouvir sem julgar. Ouvir sem julgar. Porque quando a gente ouve, quando o irmão nos convida, né? Vamos fazer um atendimento fraterno. E a gente começa a falar, a criticar, a julgar, perdeu a essência da caridade. Porque o objetivo não é isso. O objetivo é nós auxiliarmos. É nós fazermos com que o irmão se sinta aliviado. Deixa ele falar, deixa ele conversa sobre Jesus, explica a doutrina, mas sem julgamento. Ajuda sem julgar. Era isso que Jesus fazia, porque ele poderia falar, não, eu te curei. E o que ele falava? A tua fé te curou. E depois ele dava um conselho, né? Ele dava uma orientação. Vai e não peques mais. É só nós seguirmos ou procurarmos, né? Não estamos procurando, né? Otimistas de natureza que nós somos, se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos tentando, estamos buscando seguir esse caminho, né, que nós acreditamos ser a nossa salvação sob a luz da doutrina espírita. A minha reforma íntima e o auxílio ao próximo, né, exatamente como Jesus nos orientou. Então, Kardec fala aqui, a verdade absoluta só é conhecida pelos espíritos mais elevados. E a humanidade terrestre não pode pretendê-la, pois não lhe é dado saber tudo. Calma que não acabou não. Ela somente aspira a uma verdade relativa e proporcional ao seu grau evolutivo. Proporcional ao seu grau evolutivo. O que ele está querendo falar? Onde nós estamos encarnados? Planeta de provas e expiações. Ou seja, estamos aqui para cumprir as nossas provas e as nossas, expiações. Ponto. Não tem ninguém santo, não tem nenhum espírito encarnado superior fora do 3/10. Não tem. Estamos caminhando? Estamos caminhando. Né? Mas ainda estamos nesse comprometimento de quitarmos os nossos débitos anteriores. Precisamos quitar. Detalhe, precisamos quitar sem adquirir mais débitos. É fácil? Mas qual é o convite de Jesus? Mais uma vez, carrega a tua cruz e siga-me. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos totalmente, 100% amparados, auxiliados, né? Conectados ali, né? Que é a palavra moderna, conectados com Deus, Jesus e a espiritualidade. Aí vai descendo os nossos mentores espirituais, né? Nosso anjo da guarda,
né? Que a misericórdia divina é tão boa conosco, que quando nós encarnamos, vem um espírito, um irmão, para ficar tomando conta da gente. Vai lá, auxilia ele, ajuda lá. Olha como a misericórdia divina nos auxilia. Não é? Nós somos amparados o tempo inteiro. A espiritualidade está ao nosso lado. Agora, eu tenho que fazer a minha parte, né? Porque eu não sou a última Coca-Cola do deserto, né? Para ficar a espiritualidade me auxiliando e eu, né? Indo para outros caminhos, sem me preocupar em evoluir, sem me preocupar com a minha reforma íntima, sem fazer a caridade. Eu tenho que fazer a minha parte. É isso que a doutrina espírita nos convida o tempo inteiro. Né? Ela fala assim, é você e Deus. A nossa presidente fala muito isso lá, né? Ah, amanhã eu não posso. É você e Deus. Aí você pensa. Ah, não vou amanhã que eu vou numa festa. Você, não é proibido você ir na festa, mas você resolve lá com ele. É a melhor, né? Isso tem um poder psicológico que é fora do comum. Porque é conosco, a nossa responsabilidade é com Deus, com Jesus, né? Com a espiritualidade. Se nós estamos agraciados a esse ponto, né? Por que nós não podemos fazer a nossa parte? Porque nós vamos ficar sempre colocando, né, o outro. Ah, o outro não fez, eu também não vou fazer. Ah, o outro foi, eu vou também. O problema é seu. O outro é o outro. Né? Podemos caminhar juntos? Sim. Mas é comigo e Deus. Né? É A e B. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos convidados a fazermos a nossa parte. Aceitamos o convite, estamos aqui. Estamos aqui hoje por quê? Porque nós aceitamos o convite para vir para cá. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui para a gente se familiarizar com tudo isso. A humanidade terrestre não pode pretendê-la, pois não lhe é dado saber tudo. Ela somente aspira a uma verdade relativa e proporcional ao seu grau evolutivo. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, desde que sigamos a lei de Deus, não estabelece. Fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, não diz também que fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria o antagonismo. Agora vamos devagar. O Espiritismo, né, de acordo com o Evangelho admitido, independe da forma da crença, desde que sigamos a lei de Deus. Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Olha como o problema é nosso. Né? Está escrito aqui, está guardado aqui na nossa consciência. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Né? A lei de Deus está aqui na nossa consciência. Quando a gente joga um papel no chão, voltando ao papelzinho, o que acontece? A nossa consciência, opa, volta lá e pega. Vai sujar a rua por quê? Né? Jogou a lata de Coca-Cola lá no chão. Lá. Né? Sempre que nós falamos dessa passagem, desse papelzinho no chão, uma vez eu estava passando, né? A gente sempre fala isso. Tinha uma garrafa quebrada perto da lixeira. Aí eu estava passando, aí a gente viu, aí eu falei, pô, a garrafa está ali do lado da lixeira e ninguém pega para colocar lá. Aí vem aquela vozinha assim, né? E por que você não volta lá, pega e joga dentro da lixeira? Por que tem que ficar esperando pelo outro? Por que nós não podemos fazer a nossa parte? Custa alguma coisa você chegar, voltar e colocar lá dentro da lixeira? Aí eu voltei. Lá. A nossa consciência grita. Não é?
Então, quando a gente está fazendo uma coisa errada, a gente sabe que está fazendo errado. É a nossa consciência, é a lei de Deus que está na nossa consciência. Então, já é um grande passo, né, para nós cumprirmos a lei de Deus, que nós já sabemos o que nós temos que fazer, não é? Para continuarmos evoluindo moral e, consequentemente, espiritual. Né? E esse estudo de hoje, que fora da igreja e fora da verdade não há salvação, né? Que nós já vimos aqui que não importa nem a crença, nem a religião, nem a quem nós estamos praticando a caridade. Então, fora da caridade, sim. O que é a caridade? São os nossos melhores sentimentos. É o amor que nós colocamos nas nossas ações. Ou seja, a caridade é o amor em movimento. Então, quando a gente faz algo com prazer, né? A gente, eu fiz com prazer. Então, você coloca aquela energia, coloca aquela emoção, coloca os seus sentimentos aflorados naquela atitude. Você vê que, né? Eu fiz. Aí vem aquele refrigério. Eu fiz, eu consegui fazer. Eu ajudei a um irmão. Eu fui lá e conversei com ele. Eu fui lá e ajudei, auxiliei. Então, a gente tem aquele refrigério, né, para a nossa alma. No livro da Esperança, no capítulo 42, tem um estudo que fala nas sendas do mundo, né, nas estradas do mundo. E fala assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19. Depois ele traz um resumo aqui, ó: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Está aqui nesse estudo. Capítulo 15, versículo 10. Item 10. Deus que nos... Aí vem a reflexão do Emmanuel. Deus que nos auxilia sempre, nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. Deus sempre nos permite possuir para aprendermos a auxiliar. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessite ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que deste do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma. Olha que legal. Transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Capítulo 42 do Livro da Esperança. E o Livro da Esperança é Chico por Emmanuel. Então, meus irmãos, nós esperamos que a reflexão, se nós convidamos para a reflexão, continuar refletindo sobre o fora da caridade não há salvação, que depende exclusivamente de nós
né, em comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, que nós possamos estar traçando nossos caminhos sobre essas reflexões para que nós possamos sempre, sempre estarmos conectados com a espiritualidade superior e, consequentemente, com a nossa reforma íntima sob a luz da doutrina espírita. Agradeço pela atenção, desejo a todos um bom retorno para os nossos lares e que lá chegando nós possamos encontrar os nossos familiares tranquilos, com saúde, em paz, para todos nós. Boa noite a todos.